pô, mataram família, cara. Aí, olha o cara batendo aqui. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara. O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e segurança, ele estava se dirigindo para uma festa, um chá de bebê em Éden, em São João de Meriti, da Baixada Fluminense, com a família no carro. Quando o veículo foi metralhado por militares, né, levou 80 tiros, a mulher dele, que sobreviveu, disse que tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado com deboche. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. É isso aí, pessoal. Antes de eu começar, eu gostaria de glorificar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaías e Jacó, o Deus de Moisés, o Criador dos céus e da terra seca, e abençoar o seu Filho, Cristo, o Salvador das 12 tribos. E gostaria de agradecer aos irmãos e irmãs que estão acordando pelos 4 cantos do mundo e pregando a verdade da Bíblia, o livro dos israelitas. E qual é a verdade da Bíblia? Vocês devem se perguntar, né? Que os negros descendentes de escravos e os indígenas nativos pelos 4 cantos da terra são os hebreus e descendentes das 12 tribos que foram escravizados há 400 anos atrás pelos colonizadores europeus, os caucasianos, e estamos até os dias de hoje esperando pelo julgamento final do nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra seca, o julgamento dos gentios, né? Bem, nesses últimos dias aconteceram muita coisa ruim, né? O pior de tudo deve ter sido esse irmão aqui que estava dentro do carro com sua família e crianças, né? Crianças, né? Estavam também dentro do carro na parte de trás quando eles passaram por um controle, né, dos servidores do mundo, dos servidores de Satanás, né? Porque quem serve a força armada, eles servem ao mundo, né? E quem serve esse mundo está servindo a Satanás. Então, eles, sei lá, né? Eles acharam certo fuzilar esse irmão inocente dentro do carro com sua esposa e crianças, né? Sem mais nem menos, né? Deixa eu puxar uma escritura aqui. Ah, 1 João 2,15. 1 João 2,15. Novo Testamento, né? 1 João capítulo 2, verso 15. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos de vocês vão à igreja. Tenho certeza que esses assassinos, né, que metralharam esse irmão inocente, eu acho que muitos deles também foram criados nas igrejas, né? A igreja católica, né? A idolatria romana, né? Porque é isso que as igrejas representam hoje em dia, idolatria romana, né? Idolatria do Cristo branco, idolatria
Ave Maria, quando na Bíblia não se diz que a gente deveria idolatrar a Mãe de Cristo. Essa escritura não existe, mas é claro, né? Tudo isso vocês aprendem nessa ideologia romana que é representada pela igreja dos tempos modernos, né? Então, esses assassinos que servem a esse mundo acabaram fuzilando um irmão, pai de família, um inocente, desarmado, como sempre, né? Outro irmão foi assassinado, parece com uma furadeira na mão. Estou certo, estou errado, né? Homem morto com furadeira. Mas um jovem negro é morto ao ter furadeira confundida com arma no rio, né? Esse daqui é outro irmão que foi assassinado inocentemente. Mas ninguém é culpado. Ninguém é culpado, né? Tenho certeza que a família do Bolsonaro, né, os caucasianos, sendo caucasianos como eles são, né, descendentes de colonistas, de assassinos de negros e indígenas, né? Eles nem se incomodam com essas coisas, né? Porque esse é o espírito do homem branco, caucasiano. É o que vocês deveriam perceber, mas vocês não percebem. Porque vocês vivem nessas igrejas, né, adquirindo essas mentiras, né, que são pregadas a vocês dentro dessas igrejas. E enquanto isso, esse mesmo povo que dizem ser de Deus, ficam matando vocês há 400 anos. Há 400 anos, pessoal, né? Há 400 anos, esse povo fica matando vocês, né? Aqui está escrito que o sexto mandamento é não matarás, né? Não matarás. Mas, né? O irmão me escreveu: desculpe invadir seu espaço, irmão, mas dado sua rara inteligência... Ô, irmão, muito obrigado, tá? Mas, novamente, né? Tu tem que glorificar a Deus, porque a inteligência que eu tenho, toda a sabedoria que eu tenho, vem do nosso Altíssimo Pai, ok? Gostaria de um parecer seu a respeito desta bárbare praticada contra os hebreus, pois já está passando dos limites. Sim, irmão, tu tem razão. Isso, quando a gente olha, está passando dos limites. Mas se tu pensar bem, já estava passando dos limites já no começo, nos 400 anos atrás, né? Quando os colonistas pisaram nessa terra chamada América, né? Os europeus caucasianos, né? E começaram a massacrar os nativos. Mais de 90 milhões foram massacrados, o que eles colocaram nos livros, né? Porque é claro que durante todo esse tempo, depois, né, daquele tempo ao dia de hoje, 2019, eles já mataram muito mais, né? Lembram, né, daquele acontecimento do irmão que teve o braço amputado, né? Porque essa raça, o caucasianos, sendo da semente do diabo, né? Vocês lembram que eles escreveram, né? O presidente autorizou a matar índio, né? É incrível como a mente dos descendentes dos colonistas funciona, né? Eles são totalmente diabólicos, irmão. Totalmente diabólicos, né? Eu estava querendo puxar aqui, mas desculpa, não vou puxar não. Muitos de vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então,
para a gente poder entender, antes de eu começar, eu quero dizer àqueles que estão vendo o meu vídeo, vejam os meus vídeos anteriores, tá bom? Porque eu dou tanto conhecimento, eu já fiz dezenas de vídeos sobre esse assunto, que no fundo, meus novos vídeos são, para mim, eu só tô me repetindo. Mas é claro, chega aquele novato e fica admirado, né? Fica surpreso, né? E depois adquire fica querendo, né, mais, né? Quer mais, quer saber mais, veja os meus vídeos, tá bom? Veja os meus vídeos anteriores, ok? Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? Para vocês, irmãos e irmãs, os gentios também, né? Existem dois tipos de gentio. Existe o verdadeiro gentio, que são aqueles fora das 12 tribos, que não fazem parte das 12 tribos, os árabes, o caucasiano, os negros nativos da África, né? Porque nós somos israelitas, não temos nada a ver com os verdadeiros nativos africanos que são descendentes de Cão, né? E os asiáticos, né? Então todas essas nações fora das 12 tribos, eles são o gentio verdadeiro. E existe os nossos irmãos que vivem a vida de um gentio. O que eu me refiro com isso? Eu me refiro a um irmão, né, que cresceu na Alemanha, ou na Suíça, ou na Ásia, e desde criança, né, estudou naquele lugar e adquiriu a ideologia, né, a história daquele lugar onde ele cresceu como sua própria, né? Por acaso eu nem preciso ir muito longe. Vocês aí no Brasil, tu é negro, tu é indígena, tu coloca teu filho na escola, teu filho aprende sobre Pedro Álvares Cabral, um caucasiano que não tem nada a ver com negro ou com índio. Teu filho aprende sobre Cristóvão Colombo, né? Tiradentes, né? E tudo isso, né? Ou até mesmo o hino nacional brasileiro foram escritos por quem? Por europeus colonistas. Ou seja, todo ponto de vista de vocês, quando vocês colocam os filhos de vocês nessas escolas, vem sempre da ideologia dos colonistas. Sempre. Ok? Então esse é o segundo gentio. Tá bom? Que nem o inimigo. Ok? Existem dois tipos de inimigo. A Bíblia nos diz que a gente tem que amar, né? Ou a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Mas quando ele se refere aos nossos inimigos, ele se refere, né, aos inimigos da nossa tribo. Ok? O negro tem que perdoar outro negro. O indígena tem que perdoar um outro indígena. O negro tem que perdoar um irmão, uma irmã indígena, como uma irmã e um irmão indígena tem que perdoar um negro. Ok? Agora, existe o segundo tipo de inimigo, que são os gentios que não fazem parte. E esses, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, esses são os nossos verdadeiros inimigos. Ok? Eles não são o nosso próximo, eles não são os nossos vizinhos, eles são os nossos adversários. Ok? Então vocês, irmãos e irmãs, que ficam nessas igrejas, quando eu falo de Satanás, vocês têm essa imagem na mente. Porque nessas igrejas, vocês aprendem mitologia romana, se é que eu posso chamar desse jeito, né? Vocês têm essas imagens na mente. Quando eu falo de diabo, vocês têm essa imagem na mente. Ou seja, o que eu quero falar? A que ponto eu quero chegar? É que
como o entendimento de vocês vem sempre do ponto de vista dessas igrejas, que são todas ideologias romanas, dos mesmos que mataram Cristo, ok? As ideologias dos assassinos de Cristo, eles deram a vocês uma certa imagem, eles programaram vocês com uma certa imagem. Agora, toda vez que eu falo Satanás, vocês pensam no anjo, né? Alguém com asas, né? E quando eu falo no diabo, vocês pensam num bicho com chifre, né? Todo avermelhado que vive debaixo da terra, né? Então, deixa eu voltar rapidinho aqui a esse irmão. Bem, irmão, o que eu tenho a dizer a respeito dessa barbaridade praticada contra os nossos irmãos e irmãs? Eu quero que tu coloque uma coisa na tua cabeça, irmão. E todos vocês, irmãs e irmãs, até mesmo o gentil, eu tô nem aí, né? O verdadeiro gentil. Porque eles estão vendo meus vídeos também. Vocês precisam colocar isso na cabeça. Existe sempre dois lados de uma ficha, ok? Existe a nossa pregação em um lado, que é algo bom, né? Nós estamos acordando o nosso povo, né? Muito do nosso povo, pelos quatro cantos do mundo, estão recebendo a verdade escrita do livro dos israelitas, que a gente chama de Bíblia, né? Eu vejo eles pelo YouTube. Já tem irmão na Alemanha pregando, tem irmão aqui na Suíça pregando, tem irmão lá nos Estados Unidos, tem um irmão lá na França pregando, tá entendendo? E eles estão todos pregando a verdade escrita na Bíblia, né? Esse é um lado da ficha, meu irmão, ok? O segundo lado da ficha, irmão, são os nossos inimigos. Eles também estão vendo meus vídeos. Eles também estão adquirindo essa verdade e eles estão fazendo o quê? Pegando o livrinho, a Bíblia, o nosso livro, o livro dos israelitas, abrindo e vendo se é verdade. Eles estão prestando atenção nas coisas que a gente prega, se elas realmente ligam com as Escrituras. E o inimigo, irmão, ele não está nada feliz com isso. Se é que tu entende o que eu quero dizer. Ok? Então vamos começar o estudo de hoje. Então tá. Para a gente poder novamente entender o que está acontecendo nesse mundo, nós temos que entender quem são os protagonistas principais agora nesse fim do mundo, ok? Para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo, devemos entender primeiramente quem são os protagonistas principais agora no fim do mundo. No fim do mundo, pessoal, nós estamos no fim do mundo, ok? São os últimos dias, podem crer nisso. Então, vamos para o livro de Apócrifos. Nós temos que ir para o livro apócrifo de 2 Esdras, capítulo 6, verso 9. O segundo livro de Esdras, capítulo 6, capítulo 6, verso 9. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ler, capítulo 6, verso 9, né? Deixa eu fechar isso daqui. Então vamos lá, essa parte aqui. O segundo livro de Esdras, capítulo 6, verso 9. Para Esaú é o fim do mundo, e Jacó é o começo que segue. Ou seja, para uma raça de seres humanos, Esaú,
este é o fim do mundo deles. E o próximo que vai seguir vai ser os das 12 tribos. Jacó teve 12 filhos, ok? As 12 tribos de Israel. Jacó teve o nome mudado para Israel, ok, pessoal? Então, o livro de 2 Esdras, capítulo 6, verso 9, para Esaú é o fim do mundo e Jacó é aquele que vai seguir após o fim do mundo de Esaú, que é esse mundo que estamos vivendo hoje, ok? Agora, para a gente entender quem é Esaú, vamos para Gênesis capítulo 25, verso 25, rapidinho, porque o importante agora eu tenho que tirar esse tempo para me poder explicar a vocês os protagonistas principais dos dias de hoje, ok? Esses são os protagonistas principais. Então vamos lá. Vamos rapidinho no verso 20, Gênesis 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca. Ele teve sexo com a Rebeca, então ela ficou sendo a mulher dele a partir daí, né? Sexo é um contrato fixo entre um homem e uma mulher perante aos olhos de Deus. Assim que, a partir do momento que tu tem sexo com uma mulher, essa mulher é tua esposa, ok? Essa mulher é tua esposa. Êxodo 21, 16. O livro de Êxodos, capítulo 21, verso 16. Ok? Não, desculpa aí. Peraí. Êxodo 22, 16. É sempre a mesma coisa. Eu fico confundindo os números, né? 21, 16, 22, 16, né? Desculpa aí, pessoal. Na última vez eu também fiz isso, no meu último vídeo, eu falei 38,6, mas na verdade era 36,8, né? Essas coisas acontecem, pessoal. É assim mesmo, né? É tanta escritura na cabeça, né? Eu vou para a Bíblia do rei James, né? A fiel, porque é melhor para a gente ler essa escritura. Êxodo capítulo 22, verso 16. Vamos lá, rapidinho. O que é sexo, o que é casamento nos olhos de Deus, pessoal? Se um homem seduzir uma virgem, uma jovem, que não é desposada, que ainda não tem marido, ou seja, ela ainda não fez sexo, né? E se deitar com ela. Se eu ver uma jovem no meio da rua que ainda não tem marido, porque ela ainda não fez sexo com ninguém, né? E eu deito com ela, eu faço sexo com ela, ele certamente adotará e tomará por sua esposa. Ok, pessoal? Essa é a lei de casamento na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 16, ok? Vocês mesmo podem ler isso. Então, no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 20, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Ele fez sexo com ela, então ela começou a ser a esposa dele. Filha de Betuel, arameu, de Padã, Arã, irmã de Labão, arameu. Pronto, né? Então, verso 22, ela ficou grávida, né? E, verso 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, né? Ou seja, a Rebeca, né, perguntou para Deus, por que essa gravidez está desse jeito, meu Senhor, né? Por que está assim, né? Porque, lembre-se, verso 22, os filhos lutavam dentro dela. Já dentro do ventre da mulher, da grávida, já tinha 2 seres humanos brigando lá dentro, né? Verso 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. Ok, pessoal? Muito de vocês não entendem que a palavra nação significa raça. 2 raças, 2 raças diferentes, nações diferentes, estava no ventre
da Rebeca, e 2 povos, ou seja, né? Por isso que diz 2 nações. Um filho vai representar um povo, uma raça, e o outro filho vai representar um outro povo, uma outra raça, né? E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Esses 2 filhos, essas 2 nações que vão depois surgir desses 2 filhos, essas 2 raças, né, de seres humanos, eles iriam viver divididos, eles seriam diferentes um do outro, né, em pensamento, em atitude, em tudo mais. Eles seriam opostos um do outro, ok? E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E um povo seria mais forte fisicamente, mentalmente, do que o outro, né? Sendo que vocês vão ver que depois a história vai reverter, né? E o maior servirá ao menor. Aquele que nascer primeiro terá que servir ao mais jovem que nascer depois, ok? E verso 24, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Mas lembre-se, são 2 nações diferentes. Eles são gêmeos por quê? Porque eles nasceram da mesma mãe. Mas Deus disse que são 2 nações, 2 povos diferentes, 2 raças, ok? Aí verso 25, e saiu primeiro ruivo. Ruivo significa avermelhado, pessoal. Não tem nada a ver com tonalidade de cabelo, ok? Ruivo é um adjetivo que significa vermelho. Ruivo, tá aqui, deixa eu aumentar para vocês. Significado de ruivo é um adjetivo, primeiramente, que tem cor vermelho fogo, ok? Avermelhado, ok? Não tem nada a ver com tonalidade de cabelo, isso é algo mais moderno, né? Pessoa cujo cabelo tem essa cor, mas isso é uma palavra mais moderna, né? Primeiramente, isso é um adjetivo, eu posso dizer bem assim... Cara, eu tava bebendo no bar, entrei numa briga com o cara me deu um soco no rosto, chega o meu lado esquerdo ficou todo ruivo, ok? Todo avermelhado, né? Por que os teus olhos estão ruivos? Bem, eu fui nadar no mar, né? E como foi a minha primeira vez nadando em água com sal, né? Meus olhos ficaram todos ruivos, né? Avermelhado. Verso 25, então saiu o primeiro todo avermelhado e todo como um vestido de pelo. Por isso, chamaram o seu nome Esaú, pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês algo aqui, né? Esse daqui é meu celular, tá bom? Eu quero mostrar para vocês a Bíblia Strong. Você sabe o que é a Bíblia Strong? Deixa eu procurar aqui para vocês. Eu já procurei, é claro. A concordância de Strong. O que é a concordância de Strong? Né? Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Também conhecida como concordância de Strong, é uma concordância baseada na Bíblia do rei Tiago, do rei James, né? O King James, rei James. É por isso que eu leio também a Bíblia de quem? Do King, rei James, né? A Fiel 1611, né? Elaborada sob a direção do professor de teologia no Drew Theological Seminary, Dr. James Strong, né? De 1822, 1894 e publicada pela primeira vez em 1890, né? Trata-se de uma referência cruzada remetendo cada palavra presente na edição bíblica do King James. Lembre-se, a base de todas as Bíblias foi a Bíblia do rei James, pessoal. A partir dessa Bíblia que vieram todas as outras. Ok? Até a de vocês aí, até o dia de hoje, né? Na edição bíblica King James, ao termo existente no texto na linguagem original. Ou seja, este programa, ele me serve para me entender o que significa as palavras na linguagem original.
Então eu vou aqui, eu abro esse programa, né? Vocês agora estão vendo o que eu estou fazendo exatamente. Eu vou aqui para Gênesis, capítulo 25, verso 25. Né? Eu aperto aqui, aí aqui está aparecendo, né? E saiu o primeiro ruivo todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, né? Agora, se eu vou para o nome Esaú, eu clico aqui, né? H6215, aparece o quê? Deixa eu fechar isso aqui, que isso sempre abre. Esaú, né? Vocês veem o nome que está escrito ali em hebraico, né? E ali está escrito, o que bem aqui nessa parte, Esaú significa peludo, peludo, peludo. Isso no programa do Strong, né? E bem aqui embaixo está escrito progenitor dos povos árabes. Isso não está bem correto. A gente sabe que Esaú, ele pegou uma das filhas de Ismael dos árabes como esposa. Então, eu me lembro uma vez que o irmão falou assim, por que então que os árabes, hoje em dia, tem muitos árabes com pele branca? É por causa disso, é porque Esaú pegou uma das filhas de Ismael, que representa o povo árabe, como esposa. Mas ele não é o progenitor de todos os povos árabes, ok? Os povos árabes são descendentes de Ismael, e eles sabem disso, o próprio povo árabe sabe disso. Mas aqueles de pele clara, eles são dessa união, né, de Esaú com essa filha de Ismael. Mas Esaú significa o quê? Peludo, pessoal. E saiu primeiro todo avermelhado e todo cabeludo, por isso chamaram o seu nome de Esaú, né? E nasceu primeiro todo avermelhado, né? Ok? E todo peludo, o primeiro avermelhado sem pigmentação nasceu todo peludo, né? E chamaram o nome dele de Esaú, que significa o quê, pessoal? Esaú significa o quê? Significa peludo, peludo, né? Esaú significa peludo. Ok? Esaú significa peludo, né? Lembre-se, nós estamos falando do primeiro que nasceu todo avermelhado. Nós sabemos, só existe uma raça que nasce todo avermelhado, porque eles não têm pigmentação. Os caucasianos. E eles são peludos, ok? Eles são peludos. É claro que vocês vê também muitos que estão raspados, né? Porque eles se raspam. Eu tenho um amigo aqui, que eu vivo aqui na Suíça, eu tenho um amigo aqui, que eu me lembro uma vez que ele ficou 2 semanas vivendo aqui comigo, porque ele tinha terminado com a namorada, e como ele vivia com a namorada, ele terminou com ela, ele chegou no dia seguinte. O que as mulheres fazem quando tu vive com a mulher que tu acabou de terminar? Ela jogou todas as coisas dele para fora, né? Então, eu naquele tempo ainda não estava na verdade da Bíblia, né? Então, quando a gente não está na verdade da Bíblia, a gente pensa, né, que nem eu pensava que nem um cristão. São todos os meus irmãos, né? Então, o que aconteceu? Era inverno. Eu deixei ele viver aqui comigo 2 semanas. E no verão, pessoal, quando eu via ele estava todo raspado. Vocês estão entendendo? Será que aqui tem uma imagem de um que se raspou? Não, mas ele estava todo raspado, entendeu? Mas como era inverno, aí ele foi tomar banho. Quando ele saiu do banheiro, ele estava que nem esse cara aqui, né? Ele estava desse mesmo jeito, assim, né? Todo cabeludo. Aí eu fiquei surpreso. Eu disse assim para ele, mas cara, tu é todo cabeludo, eu nunca te vi assim no verão. Aí ele disse, é porque eu me raspo, Joel. Aí eu, ok, então vocês todos se raspam no verão, né? Para esconder o fato de que vocês são cabeludos, né? Gênesis 25, 25, e saiu primeiro todo ruivo, né? Todo ruivo, ok? Os filhos de caucasianos nascem todo avermelhados, porque eles não têm pigmentação, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú.
Esaú significa peludo, né? Na concordância, né, aqui desse livro, né? Esaú se chama peludo. Os caucasianos são peludos de natureza, ok? Então, para me aprofundar mais nisso, né, para ninguém pensar que, peraí, será que são os caucasianos mesmo? Nós vamos agora para Gênesis, capítulo 36, verso 8, né? 36, verso 8, né? Todos nós sabemos que o caucasiano se chama de caucasiano por quê, pessoal? Por quê? Por que uma raça de seres humanos iriam se chamar de uma certa forma? Porque eles se originaram das montanhas de Cáucasos. Montanhas de Cáucasos. Ok? As montanhas de Cáucasos. As montanhas de Cáucasos, ok? As montanhas de Cáucasos, ok? Então, Gênesis 36, verso 8, portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, que hoje, eles mudaram, é claro, o nome, porque eles tentam se esconder, né? Ninguém sabe quem é Esaú, né? Sendo que os falsos judeus sabem quem eles são, e eu vou já mostrar isso para vocês. Então, eles se originaram das montanhas de Cáucasos, né? Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Édom. Édom, outra palavra que significa o quê? Édom, né? Agora vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora eu tenho que ir para Gênesis 36, 8, né? Então, Esaú, que é Édom, habitou no monte de Seir, que é Édom, H123. Eu clico aqui, aí está escrito que Édom é vermelho, vermelho. Edomita e do meu descendentes de Esaú, os avermelhados. Édom significa vermelho, Edomita significa avermelhado, que são os descendentes de Esaú, ok? Então, Édom significa vermelho, Esaú é vermelho, Esaú é vermelho, né? Esaú habitou nas montanhas, ele é vermelho, né? Ele é vermelho, né? Ele é vermelho. Ele é vermelho. Vamos lá, isso. Ele é vermelho. Ele é vermelho. Ele é vermelho. Ele é vermelho. Vermelho. Ele é vermelho. Ele é vermelho. Ok? Esaú é Édom. Esaú é vermelho. Esaú é vermelho. Ok? Esaú é vermelho. E para mim me aprofundar mais, eu posso colocar aqui na internet, né? Roman Empire, the Empire of the Edomite. Ok? Isso é um livro, pessoal, de 1853, como vocês podem ver aqui, né? É um livro de 1853. Aqui está escrito The Roman Empire, the Empire of the Edomite. Nós sabemos que os romanos são quem? Os descendentes de romano de sangue são os caucasianos. Mas como isso está escrito em inglês, não se preocupem. Eu vou pegar aqui o tradutor para vocês, de inglês para português. Eu coloco aqui, eu aumento aqui. Então, o que ela vai me dizer? O Império Romano e o Império do Edomita.
Deixa eu... Mais uma vez. O Império Romano, o Império do Edomita. O Império Romano, o Império do Edomita. Esaú é Édom. O Esaú é Édom. O Império Romano, o Império do Edomita. Tá bom? Ele sabe muito bem. Isso aqui foi escrito por William Beston, né? Tá escrito aqui no coisa. E ele é um falso judeu. É por isso que ele sabe disso. Mais uma prova. Israel News. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse site é em inglês, é claro, mas é do povo lá de Israel. Isso só tem coisa do povo de lá. Ok? E se vocês descerem aqui embaixo, vai estar escrito o quê? Did the Pope just evoke the prophetic alliance between Esau and Ismael? Esaú e Ismael. Deixa eu copiar isso aqui para vocês. Copiar, tradutor. Né? O Papa apenas evocou a aliança profética entre Esaú e Ismael contra Jerusalém. O Papa, né? Esse apenas aqui tá errado, né? O Papa... tinha que ser, né? Fazer o quê? O Papa invocou, né, a aliança entre Esaú e Ismael, né? Agora, quem é Esaú e Ismael? Eles mesmos escrevem aqui que eles são. Porque eles sabem. Tá entendendo? Ismael, né? Ismael e Esaú, né? Agora, tá aqui a tradução. Esta aliança de cristãos e muçulmanos foi prevista há centenas de anos e é um sinal do fim dos tempos. Mais uma vez. Esta aliança de cristãos e muçulmanos foi prevista há centenas de anos e é um sinal do fim dos tempos. Ou seja, o cristianismo veio de quê? De Roma, né? Então, a aliança é o quê? É o Papa representando a Roma, o cristianismo romano, e Ismael representando o quê? Os árabes muçulmanos. Vocês estão entendendo? E esse povo, ele sabe muito bem quem é quem. E lembre-se, esses daqui são os falsos judeus, mas eles sabem, historicamente, quem é quem. Ok? Então tá, pessoal. Então, vamos nos lembrar do que se trata. Porque eu sei que meus vídeos ficam longos, porque eu tenho que explicar tudo isso. É tanta informação que eu tenho que, né, eu tenho que colocar em um vídeo. E é assim mesmo, os vídeos ficam longos porque é muita informação. Mas essas informações todas é de vantagem para vocês, né? Então vamos rapidinho novamente tentar nos lembrar do que estamos falando, né? Para isso, vamos voltar para o livro apócrifo de 2 Esdras, capítulo 6, verso 9, né? 2 Esdras. Deixa eu diminuir aqui, porque senão eu não consigo ver qual é a versão que eu tenho. Eu preciso dessa aqui. Sempre a do Rei James, né? Aí, o segundo livro de Esdras, capítulo 6. Esse é o 5, 6, 9, né? Deixa agora, eu posso aumentar de novo. Então, o segundo livro de Esdras, capítulo 6, verso 9, para Esaú, pessoal, é o fim do mundo. Lembre-se, agora nós conseguimos estabelecer um protagonista. Esaú é a raça caucasiana, os caucasianos, ok? Esse é um dos principais protagonistas. E para Esaú é o fim do mundo e Jacó é o começo que segue. Agora Jacó, né,
é o segundo protagonista. Esses dois são os principais, pessoal. Nós estamos no fim do mundo. Por isso que no segundo livro de Esdras, capítulo 6, verso 9, diz: para Esaú é o fim do mundo. É o fim do mundo. Ok? Então, os caucasianos estão vivendo agora o seu último reino. E o próximo que segue são o das 12 tribos, que são, né, os 12 filhos de Jacó. Ok? Que são os indígenas, nativos pelos 4 cantos do mundo, e os negros descendentes de escravos. Ok, pessoal? Para Jacó é o fim do mundo. Para Jacó, desculpa aí, para Esaú é o fim do mundo, e Jacó aquele que segue, né? O mundo que segue, o reino de Deus, né? No caso. Vamos rapidinho, né? O reino de Deus vai ser em Apocalipse, capítulo 21, verso 10 a 12. Rapidinho nos lembrar, o reino de Deus será, né? Como Apocalipse, capítulo 21, verso 10 a 12. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. O povo de Deus é um povo de cor, como cristal resplandecente. Verso 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, né? A cada porta tinha um nome, que são os nomes de quem? De quem? Que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, ok? Jacó teve seu nome mudado para Israel, e ele teve 12 filhos, e esses são os que vão herdar o reino que vem, após o reino de Esaú, os caucasianos, né? Agora vamos nos aprofundar um pouquinho, né? Vamos tentar entender um pouquinho os acontecimentos. Lembre-se, nós ainda estamos... Eu sei que o vídeo está longo, mas deixa eu esclarecer que nós ainda estamos falando, né, desses acontecimentos, né? O que acabou de acontecer recentemente com o nosso irmão, com vários, né? Um outro irmão também foi assassinado, né? Porque a gente tem que entender essas coisas. Aqui eu coloco... Esse daqui é um livro, ok? Outro livro em inglês, escrito novamente por falsos judeus, porque somente esses falsos judeus, o que vocês iriam chamar de maçons, iluminatis, esses que estão no poder, somente eles têm um entendimento do que realmente acontece. Lembre-se, vocês, sendo os negros e os indígenas nativos pelos 4 cantos do mundo, vocês são aqueles que estão sendo mantidos na ignorância. Porque por causa das maldições do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Ok? Então, esse livro foi também escrito por para a gente poder prosseguir em frente, vocês precisam entender uma coisa. The fourth part of the world. Ok? A 4ª parte do mundo. O que é a 4ª parte do mundo? Eu já tinha feito uma tradução aqui. Né? A 4ª parte do mundo é um épico surpreendente de descoberta global, ambição imperial e o nascimento da América. A 4ª parte do mundo é América, o continente americano. Ok? O continente americano é a 4ª parte do mundo, pessoal. Agora, se a gente vai aqui porque agora eu vou, como o vídeo já está longo, eu vou ser mais rápido, né, aqui com vocês, para me chegar à conclusão de tudo isso. Eu vou agora aqui para Arsaret e vou abrir a Enciclopédia Judaica, ok? A Enciclopédia Judaica de 1906. A Enciclopédia Judaica de 1906. Ou seja, novamente, desses falsos judeus, ok? Mostrando a vocês de novo que eles entendem, eles sabem muito bem quem é quem hoje em dia,
ok? Eu preciso fazer pular tudo isso, demonstrar tudo isso para que vocês possam depois entender a conclusão deste vídeo, ok? Então eu vou copiar primeiramente Arzarete, né? Para que a gente tenha, né, aqui o entendimento do que se trata. Aí agora eu vou copiar isso aqui até aqui. Ok? Só vou colocar esse D pequeno, né? Arzaré, ok. Então, ok? Prestem atenção. Arzaré é o nome da terra além do grande rio, longe da habitação do homem, na qual as 10 tribos de Israel habitarão, observando as leis de Moisés, até o tempo da restauração, de acordo com a IVS de Xi 45, Colombo identificou a América com essa terra. Ok. Christopher Columbus identificou a América com Arzaré. América é o quê? A quarta parte do mundo, pessoal. América é o quê? A quarta parte do mundo. Colombo identificou a América com Arzaré. Por que isso é importante? Por quê? Porque na qual as 10 tribos de Israel habitarão. Isso é importante. O povo que vocês chamam de índios, indígenas, os nativos, são as 10 tribos de Israel. Ok? Eles estiveram na América, né? Eles estão aí no continente americano, mas pelos 4 cantos do mundo, que eu vou provar agora para vocês, né? Mas lembre-se, 10 tribos foram parar aí na América. Aqueles que vocês chamam de nativos indígenas, que o caucasiano adora matar, né? O presidente autorizou a matar índio, né? Lembre-se daquele irmão que teve o braço amputado, né? Vocês podem colocar aí no Google. Indígena foi raptado e teve braço amputado, ok? Então, vamos prosseguir, ok? Então, a enciclopédia judaica deles, né, de 1906, nos diz que as 10 tribos foram parar na América, ok? Os indígenas e nativos. Agora, os restantes que foram parar aí na América, como foi que os restantes foram parar aí? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 68. Né? Verso 68. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito, escravidão, né? A uma nova escravidão, né? Ao Egito, por meios de navios negreiros. Os navios negreiros, ok? Por meios de navios, os navios negreiros. Esse povo, né, os restantes, iriam ir para um novo Egito, uma nova escravidão aí na América, né, onde foi parar as 10 tribos, né? As 10 tribos foram parar aí na América, os indígenas. Os restantes vieram por meio de navios, os navios negreiros, foram parar aí, né? Ok? Por meio de navios, pelo caminho de que te tenho dito. O caminho foi o quê? O caminho foi a escravidão transatlântica, ok? Escravidão transatlântica, ok? Esse foi o caminho. O caminho foi a escravidão transatlântica, ok? Pelo caminho, o caminho foi a escravidão transatlântica, ok? Pelo caminho que tem dito, nunca jamais o verás, os verdadeiros judeus, né, não iriam mais ver a Terra Santa, né, porque agora na Terra Santa só vivem o quê? Gentios. O caucasiano Esaú, ele é um gentio, ok? Amaleque vive por lá, né? Asiáticos vivem por lá.
Tá, vocês estão entendendo? Vamos para o livro de Lucas. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 21, verso 24. Né? O livro de Lucas, capítulo 21, verso 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, como por meio de navios. Os navios negreiros através da escravidão transatlântica. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Até quando que vai se completar? Com o julgamento final daqueles que nos levaram, o quê? Cativos. Cativos. As nações que levaram cativos. Como? E o Senhor te fará voltar ao cativeiro Egito em navios. Pelo caminho que te tenho dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas. Escravos e escravas. Ok? Agora eu vou ser rapidinho, né? Vende-se escravos, e ali sereis vendidos como escravos e escravas. Né? Excelente escravo. Uau, uau, excelente escravo, cara. Incrível, né? Escrava aos vossos inimigos. Ok? O caucasiano, os edomitas, os os caucasianos, os edomitas, né? Aqueles que compravam escravos e escravas, são os nossos inimigos. Ok? Os nossos inimigos. 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 Eles não são o nosso próximo, eles não são os nossos vizinhos. Eles são os nossos verdadeiros inimigos, pessoal. Ok? Ok? Mas vocês vão para essas igrejas e aprendem mentiras, besteiras. Deus ama todo mundo, nós somos todos iguais. Claro, né? Somos todos iguais, né? Então, cadê meu escravo branco? Eu quero meu escravo branco. Cadê o meu militar para matar um branquelo dirigindo o carro dele sem mais nem menos? Cadê? Porque se eles ficam matando o negro dentro de um carro sem mais nem menos, com mulher e crianças né, no banco de trás, então eu também quero matar uns branquelos com sua mulher branca e crianças no banco de trás, né? Somos todos iguais, né? O que vocês aprendem na igreja, né? Ok? Eles são os nossos inimigos. Ok? Os nossos inimigos. Agora, lembre-se, a quarta parte do mundo, um épico surpreendente de descoberta global, a ambição imperial e o nascimento da América. A América é a quarta parte do mundo, ok? Então, vamos agora para Apocalipse, capítulo 6, 7 a 8, ok? Porque agora eu preciso esclarecer algo para vocês. Apocalipse, capítulo 6, 7... E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Verso 8, e olheis, eis um cavalo amarelo, né? O caucasiano, ele tem cabelo amarelo, cabelo loiro, de natureza, está fazendo referência a ele. Não se preocupem. Lembre-se, a Bíblia é escrita em metáforas, né? Simbolicamente, porque o entendimento da palavra é somente nossa, pessoal. É somente nossa. Por isso que muita gente fala tanta merda e quando vocês veem o meu vídeo, vocês pensam, caralho, né? Mas como pode ser, né? Tá fazendo sentido, mas vocês não querem aceitar, né? Mas o entendimento é somente nosso. Salmos 147, verso 19 a 20. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. A palavra foi somente mostrada a Jacó, as 12 tribos. Israel, né? Verso 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Ok? Não fez assim. O entendimento é só nosso. É só nosso. Só quem é descendente das 12 tribos terá o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Todo mundo
Todo o resto não tem. E não somente aqueles que são descendentes, mas sim aqueles que forem zelados também, né? Porque eu só tenho esse entendimento de Deus, por quê? Porque ele me abriu a mente. Então tem que ter, né, uma manifestação do nosso Criador sobre a pessoa para que ele possa pregar da mesma forma como eu prego. Tem que haver essa manifestação, né? Ou com palavras sempre, Deus tem que te tocar. E eu estou falando literalmente. Ele tem que te abençoar. Olha aqui, ó. Tu vai ter um entendimento. Agora ensine, né? Porque, sabe, eu não estou querendo ser arrogante, mas para vocês poderem visualizar o que é realmente, né? Porque não é mentira. Tu tem que ter essa bênção especial de Deus para que tu tenha esse entendimento e tu possa ligar fatos históricos com escrituras e pregar da maneira certa. Ok? Porque todo mundo, os caucasianos, eles querem se esconder. Eles dizem que eles são judeus, eles não querem admitir que eles são descendentes de Esaú, eles querem ficar dizendo que eles são o povo de Deus, mas ao mesmo tempo eles querem ficar matando, querem ficar roubando, fazendo bomba, querem ficar bombardeando Palestina, querem ficar jogando bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, vocês estão entendendo? Então, algo aqui está errado, algo está errado, ok? Então não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem, louvai ao Senhor. Graças a Deus eles não conhecem. Por quê? Porque não é deles para pregar a verdade para vocês. Eles são de Esaú, eles são os nossos inimigos. Lembre-se, Deuteronômio 28:68, eles são os nossos inimigos. Não dá para mudar isso. Voltando ao Apocalipse capítulo 6, verso 8. E olheis um cavalo amarelo, fazendo referência a um homem branco que tem cabelo loiros. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O caucasiano, ele carrega a morte, né? Lembre-se, o irmão que foi assassinado dentro do carro, junto com sua mulher e com as crianças nos bancos de trás. Ok? Deixa eu pegar aqui. Porque vai ser preciso disso, né? Então, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, a morte o seguia, né? O inferno, a tumba, né? O inferno não é aquele lugar que vocês ficam pensando lá debaixo do chão, né? Onde está o diabo, né? Aquele mito, né? Com chifre na cabeça e tudo mundo. Não, a palavra inferno significa tumba. A tumba os seguia. Para onde essa raça vai? A morte. Eu vou provar, não se preocupe. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. A quarta parte da terra, pessoal. Qual é a quarta parte da terra? A quarta parte do mundo, um épico surpreendente, descoberta global, ambição imperial e o nascimento da América. A quarta parte da terra é a América. Então, ele teve o poder para poder matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Genocídio dos povos indígenas, pessoal. Aí vocês vão aqui, exemplos pré-1948, no século XVI, a expansão dos impérios europeus, né? Caucasiano Edomita, Esaú, levou à conquista da América, África, Austrália e Ásia. É por isso que eu fico dizendo, o nosso povo, né, os indígenas nativos pelos 4 cantos do mundo, assim como os negros descendentes de escravos pelos 4 cantos do mundo. Por quê? Porque esse povo que eles mataram não foram simplesmente alguns tipos de indígenas, não. Foram especificamente aqueles que vieram, que eram descendentes das 12 tribos, ok? Então, no século XVI, a expansão do Império Europeu, Edomita Caucasiano, levou à conquista da América, África, Austrália e Ásia, a América, quarta parte do mundo. Este período de expansão resultou em vários casos de massacres e genocídio. Massacre e genocídio. E o inferno seguia e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte do mundo, né? Lembre-se. Massacre e genocídio. Para onde um homem branco vai, ele mata, ele massacra, ele faz genocídio,
né? O irmão levou tiro dentro do carro porque o reino do homem branco Bolsonaro é o quê? É matança, genocídio. Por quê? Porque ele carrega por nome a morte. O inferno segue essa raça, para onde eles vão. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, os palestinos morrendo, né? Iraque, Bagdade, né? Para onde essa raça vai, a morte, o inferno segue. Ok? E eles matam com a espada, né? Genocídio indígena. E com fome, o nosso povo agora é pobre, né? Não tem dinheiro, não tem como se sustentar. Com peste, as vacinas, muitas das doenças vêm pelas vacinas. E com as feras da terra, né? As feras da terra. E com as feras da terra, vocês podem ver, tudo eu posso provar historicamente. Por quê? Porque a Bíblia é um livro vivo e eu tenho conhecimento. Ninguém mais prega dessa maneira como eu, a não ser os meus irmãos que são descendentes das 12 tribos pelos 4 cantos do mundo, que receberam esse poder de Deus, que tiveram os olhos abertos. Só nós podemos explicar essas coisas assim. E com as feras da terra, qual é a parte histórica que liga com essa parte da escritura? Está aqui. Vocês sabiam que o caucasiano, naquele tempo, quando eles começaram a massacrar indígenas e negros pelos 4 cantos do mundo, você sabia que esse mesmo caucasiano dava os bebês de negros e indígenas para os crocodilos comer? Vocês sabiam disso? Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar dessas coisas. Então, é exatamente isso que está falando nessa escritura de Apocalipse 6, verso 8. Ok? O inferno os seguia. Agora, vamos voltar para Deuteronômio. E agora eu já vou terminando, porque é esse ponto que eu queria chegar. Agora vamos voltar para Deuteronômio 28, 68. Lembre-se, o nosso povo foi vendido como escravo e escrava aos inimigos. Ok? Como escravo e escravas aos inimigos. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, pessoal. O que significa a palavra Satanás, né? Apocalipse 22, né? Apocalipse, capítulo 20, verso 2. Né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Agora, quando eu falo, lembram? Quando eu falo de Satanás, vocês imaginam o quê? Vocês imaginam, né? Isso, né? Quando eu falo de Satanás, vocês imaginam isso. Certo ou errado? E quando eu falo de diabo, vocês imaginam, né? Esse daqui, né? Um chifrudo, avermelhado, daqui, né? Mas vamos ver o que a palavra realmente significa, pessoal. Para isso eu preciso de novo da minha concordância. Deixa eu abrir aqui. E vamos para Apocalipse, capítulo 20, verso 2. Vamos lá. Né? E aqui está escrito o quê? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. A palavra Satanás
tá ali, né, marcada como G4567. Vamos clicar. E o que vem? A palavra Satanás significa o que no número 1, pessoal? Adversário. Adversário, né? A palavra Satanás significa de origem aramaica, né, ou grega, significa adversário, ok? Adversário é o que a palavra significa. Agora a gente vai aqui, né, pro dicionário. Aí a gente coloca aqui adversário, ok? Significado de adversário, que entra em combate com uma outra pessoa, antagonista, né? Lutador adversário. Aí a gente vai nos sinônimos, ok? E o que está escrito aqui? O que está escrito aqui, pessoal? Eu vou fazer bem grande para vocês verem. O que está escrito aqui? Inimigo. Ok? Deuteronômio 28, verso 68. Ok? Escravos, sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos adversários. Satanás. O caucasiano, ele é Satanás, pessoal. Eles são os nossos adversários. Ok? Ele é Satanás. Ok? Apocalipse 12, 12. Vamos agora para o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Ok? O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque o próximo reino que vem é o quê? É o reino de Jacó. Lembre-se, Esaú é o fim do mundo, e o reino de Jacó é o próximo que segue, o reino de Deus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo é Satanás, pessoal, o nosso adversário. Então, concluindo, essas coisas acontecem porque na próxima vez, quando vocês verem um caucasiano, aí vocês dizem para ele: tu és Satanás, sabia? Mantenha os mandamentos. Fiquem com Deus.